Alô, amigos, alô, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, Cast Blackers, aqui de novo para o nosso quinto episódio do Cast Black Sport Show, a sua resenha esportiva, o qual você nunca tinha visto e está passando a ver e gostar e ser um Cast Black para fazer a nossa resenha sobre futebol sergipano, o primeiro com convidados em estúdio. E aqui conosco, já prontos para o nosso bate-papo, para falando muito sobre o futebol sergipano, a sequência dessa rodada do Campeonato Sergipano e também os bastidores. Você vai saber tudo na nossa conversa aqui ao lado dos nossos convidados, que você vai saber quem é já já, e do nosso querido Adailson Cruz, o Negritude. Como vai? Muito boa noite, você que está aí mais uma vez acompanhando o Cast Black Sport Show. Olha, esse podcast está fazendo o maior sucesso do mundo. E você, é claro, não pode ficar de fora. Venha conosco, acompanhe todas as terças-feiras a partir das 19h30. Nós temos aqui informações esportivas muito bacanas para você, assim também como convidados especiais. Falando em convidados especiais, meu caro Daniel Damasio, quem nós temos hoje aqui no Cast Black Sport Show? Neste quinto episódio e sempre com a parceria da Delta Expresso, aqui é o seu lugar, Valor Imobiliário, referência do mercado imobiliário de Sergipe, Master Contabilidade, a contabilidade da sua empresa de um jeito simples e prático, e do Indo Corte, seu sucesso começa com um bom corte. Vamos dar boa noite para os nossos convidados, um craque do gramado e hoje também da comissão técnica do Sergipe, atenção nação colorada, que é líder, saboreando a liderança do campeonato, e um craque também dos bastidores e também o príncipe dos números, o famoso hashtag príncipe dos números. Aqui conosco o mago Helenilson Santos e Geninho, o geográfico. Boa noite para vocês, uma honra inaugurar o nosso Cast Black com convidados em estúdio. Nossa primeira conversa tete a tete aqui conosco. Prazer enorme com vocês. Boa noite a todos da mesa. É um prazer, né, participar dessa resenha, desse bate-papo, pertinente ao futebol. Eu, particularmente, gosto muito de ter uma conversa de forma diferente, né? Falar de tudo, inclusive dos bastidores. Né? Então, quero dar boa noite também àqueles que estão nos assistindo e a gente espera realmente ter esse bate-papo até o final do programa, que seja realmente proveitoso para todos nós. Geninho. Boa noite, é mesmo, né? Repetindo aqui o que disse o professor, meu caro hashtag aí, Daniel Damasio, Negritude. E um prazer imenso estar ao lado aqui, né, deste exemplo de referência, né, de profissional. Você me falou que ele não viria na semana passada e eu disse, me deixa também aí sem ir, porque eu me sentiria incompleto aqui, já sabendo que ele viria, né? Iria beber um pouco desta fonte aqui. E a você que está nos assistindo aí, vai lá, dá um joinha aí. Antigamente era telespectador, ouvinte, né? Hoje é seguidor. Tem que dar o joinha, o like, inscrever-se. É isso aí, passar por todo esse procedimento. E né? compartilhar aí para todos aqueles que certamente não conhecem ainda o Cast Black Sport Show, e vai aumentar aí o nosso número de inscritos. Vai ser muito bom para a gente, não é, Daniel Damasio? É isso aí, mais que seguidores, Cast Blackers, aqui do nosso canal, Cast Black Sport Show, com vocês, e reforçando já a parceria dos nossos parceiros, a Delta, a Valor, a Master Conte e o Twin do Corte, já caprichou até no penteado, né? Da falta de penteado. Mais uma vez, o Duim jogou duro aqui, cara. As meninas disseram que eu tô ficando bonito cada vez mais. Então é Duim do Corte que tá fazendo isso aí, viu? É isso aí. Sem mais delongas, vamos saber dos nossos convidados aí. Aquele meme do Globo Repórter, né? O que vive de onde são, o que vive do que come, talvez. Mas que isso, uma trajetória de sucesso no futebol sergipano e revivendo grandes épocas, em especial do Helenilson, que é considerado um dos maiores ídolos, um dos jogadores mais queridos e mais talentosos que envergaram a gloriosa camisa rubra do Clube Esportivo Sergipe. E queremos começar também já o começo de tudo. Né? Mas antes vamos falar sobre o que teremos hoje, além
entrevista com o Helenilson e essa grande participação do Geninho, o que é que nós temos para hoje aqui no Cast Black Sport Show, meu caro Pérola Negra? A DR da 7ª rodada com vitória proletária e mais uma queda de técnico. Sergipe disparando na liderança e o 2-1 foi a tônica dessa rodada. 4 dos 5 jogos terminaram com o mesmo placar, 2-1. Teve o América quebrando o encanto de uma sequência de 5 empates. Teve vitória do Gloriense lá no Alto Sertão, em Glória. Vitória importante do Gloriense, que tem chances de ingressar até na zona de repescagem. Teve também a vitória do América, do Gloriense, aliás, do Guarani, botando a Desportiva já ali na corda bamba, né? Amanhã, jogo importante, aliás, na quarta-feira, no jogo importante contra o Lagarto, aqui em Aracaju, inclusive, o jogo que pode decretar o rebaixamento da Ativa, né? Que foi campeã da Série A2 e acabou não se encontrando nessa primeira edição do Campeonato Sergipano. Porque a dureza de um time que estreia na primeira divisão, não sei se os senhores concordam, né? A dureza é o desafio você chegar e ficar. E a Desportiva acabou não se encontrando, teve troca de treinador e, aliás, 5 trocas de treinador. Metade dos times do Campeonato Sergipano trocaram de treinador. A gente vai discutir isso e muito mais. E o itinerário do América de Propiá na Copa do Brasil, conhecido já no dia que estamos gravando o Cast Black, saiu a definição de que o América vai jogar aqui no Batistão na quarta-feira de cinzas, o primeiro sergipano a medir forças na Copa do Brasil, a nova Copa do Brasil 2026. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Cast Black. Siga, conta, compartilhe, espalhe para geral. Muito bem, e vamos então conversar com eles, né? Primeiramente com Helenilson Santos, craque da base do Sergipe, profissional pelo Sergipe, e depois do Sergipe ele deslanchou aí por alguns clubes do Brasil. Ele vai dar uma pincelada na carreira dele antes de nós entrarmos num assunto que é o tema de hoje, que mexe com o brio de muitos treinadores, de muitos comentaristas, que é a questão da relação jogadores, vestiário, diretoria, enfim. Ele entende muito sobre isso. E depois a gente vai passar a palavra para o Geninho, que também vai dar aquele endosso naquilo que o Helenilson vai falar. Helenilson, alguém uma vez me disse que Zico era a maior referência, a maior referência de atleta no Flamengo. E alguém comparou o Zico, aliás, comparou o Helenilson com o Zico, em termos de comportamento, em termos de futebol de equipe, né? E eu concordo plenamente com isso. Helenilson, um cidadão disciplinado, um cidadão que sempre vestiu a camisa do clube e muito fino, tanto no falar como no comportamento. Boa noite, Helenilson, seja bem-vindo e vamos que vamos. Boa noite mais uma vez, né? Como todo garoto, né, que gosta de futebol, eu iniciei nas escolinhas de bairro, né? Eu nasci ali no Agamenon Magalhães, com frente ao Adolfo Hollenberg, então não tinha como não ser atleta de futebol, né? Inclusive, eu digo que eu passava o dia todo no Adolfo. Minha mãe tinha que ir com o cinturão, trazer para almoçar, para mandar para ir para a escola. Então, assim, comecei nas escolinhas. Você era o sicurento, né? Era o sicurento. Comecei nessas escolinhas ali da região, do Agamenon Magalhães. Logo depois fui para a escolinha do saudoso Major Ronaldo, 21 de abril. E tinha, assim, havia um convite muito grande por parte do Hélio Pacheco, que era treinador do Cotiguiba, para me levar para a base do Cotiguiba. Mas como eu era muito magrinho, meu pai tinha receio que eu me machucasse e não liberava, né? Como meu pai tinha jogado no Sergipe, ele queria também que eu fosse atleta do Sergipe. Aí pediu para que eu fosse fazer um teste lá com o saudoso Geraldão, lá no João Hora. E nesse dia eu voltei extremamente chateado para casa. Fiquei até o final do treino e não consegui fazer essa avaliação, não me colocaram para treinar.
E eu fui para casa chateado e disse ao meu pai que não voltaria mais lá. Aí foi que ele liberou para que eu fosse para o Cotiguiba, né, treinar com Hélio Pacheco. Fiz um campeonato muito bom pelo Cotiguiba. A época era juniores, não é como hoje, sub-20, Sim, sim. sub-15, sub-17. E aí despertou o interesse do saudoso Geraldão de me trazer para o Sergipe. Aí houve uma negociação, na época tinha as equipes amadoras, aí 2 atletas do amador do Sergipe foi para o Cotiguiba e eu vim para a base do Sergipe, né, iniciei ali com o Geraldo, esse início de carreira, juntamente com o Baianinho, com o Pedrinho, com o Davi, entre outros atletas da base do Sergipe, e daí para frente a gente conseguiu depois passar para o profissional e se firmar na profissão. Só uma curiosidade, o seu pai passou também pelo Sergipe já no quadro profissional ou só no amador? Eu acredito que no profissional. Inclusive, eu sempre encontrava com os amigos do meu pai, né, quando eu estava com meu pai, e eles diziam que eu não amarrava nem a chuteira do meu pai. Então, meu pai era muito bom jogador, Aliás, né? o nome, assim, para os colorados mais antigos, né, também já mais vividos, aí também o Edenilson é filho do Oswaldo Alemão, né? Oswaldo Conhecido Alemão, como Oswaldo Alemão. Que f- contemporâneo que época mais ou menos que ele jogou? lá atrás, antes de 70, Na década de 60. isso, Ele chegou a nessa jogar época aí. com o Carlos Andrade, hein? Carlos Andrade é mais ou Carlos menos essa. Andrade, comentarista, né? Que hoje é comentarista lá Não, Carlos Andrade foi bem revista. Um abraço depois. para ele, né? Deve ter sido na época de Vidal, talvez Dodó. Vidal, Dessa Tomás, Uma mais, geração mais. anterior ainda. Isso. Que tem também os irmãos, né? E tinha zagueirão de Wilson Tropiá, Barros, talvez. Os irmãos Wilson Barros, né? Talvez dessa geração aí. Uma geração Dessa Tomás geração, Fabriciano muito Júnior. boa também. É. E o Elenilson lá, seguindo os caminhos do papai, o Oswaldo Alemão, ingressou no Sergipe já por volta de 88, 89, 87. 87. Na verdade, em 87, o Sergipe não classificou para as finais, né? O saudoso Motinha era o presidente da época e O resolveu Vasco foi o campeão. o Vasco foi o campeão em 87, mas o Sergipe não classificou para as finais, né? Então, assim, aí o saudoso Motinha tomou a decisão de liberar todos os atletas, que era tudo praticamente de fora, né? Pompeia, goleira, Amadeu, zagueiro da Bahia, Toninho, Carioca, lateral direito, Rivaldo, de Pernambuco, Beijoca Edinardo. chegou a jogar nessa época, não? Beijoca, 87, eu acredito. 86. Ele foi 86. Ele foi 86, Beijoca. Então, assim, aí ele resolveu liberar esse elenco e oportunizar aos garotos da base. Foi justamente em 87 onde houve a Copa Valadares, que a gente teve essa oportunidade e já nesse ano a gente conseguiu conquistar o título da Copa Valadares. Muito bem. Às vezes eu falava no Rio Esportivo, viu, Daniel Damasio, sobre a questão da Copa Valadares, e você ficava rindo de mim. Olha aí a Copa Valadares. Você lembra agora que teve Que é a Copa Copa. Lotese hoje. A versão além, a versão lógica da Copa Lotese. E aí eu falava Copa Valadares e Damasio só me cortando, gente. Mas a Copa Valadares está aí como prova Elenilson aí, que falou sobre a Copa Valadares. Mas veja bem, A época que o governador do estado era o Valadares. senador Antônio Carlos Valadares. Isso. Lembro de uma situação, o meu irmão chegou a jogar no Vasco, ele foi campeão pelo Vasco, na final contra a equipe do Confiança. Veinho, Em 87. em 87, né? Camisa 10. Ele jogava na lateral esquerda, na meia e também na ponta esquerda. Habilidosíssimo, né? E eu me lembro muito bem que eu acompanhava o Veinho pelo Vasco e eu era juvenil do Sergipe, né? Ele tinha aí 2 anos e meio mais velho do que eu e eu acompanhava ele no Vasco, mas treinava no juvenil do Sergipe. Inclusive, vi a trajetória do Elenilson quando eles passaram para o profissional. Eu passei para os juniores do Sergipe com o Geraldão. Treinei com o Comecino no juvenil e treinei nos juniores com o Geraldo Oliveira, o saudoso Geraldo Oliveira. É isso aí. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Geninho, você agora que a gente já se conhece aí de uns 8 a 10 anos, né? Vários carnavais. Isso. E a gente tem uma relação muito, muito amigável, amistosa. Graças a Deus, sim. E eu venho acompanhando o seu trabalho também, esse trabalho que você faz
dentro dos bastidores do futebol, comentando somente aquilo que a gente sabe que é técnico, um conteúdo técnico. E seja bem-vindo ao Cast Black Sport Show de hoje. Prazer imenso, satisfação imensa estar com vocês aí, né? Colega de imprensa. Eu passei realmente recentemente na TV Sergipe, mas devido a meus afazeres, voltei a estudar, estou trabalhando pelo dia, então eu falei com o Kel, que me convidou, e também o Cláudio Vasconcelos, e eles entenderam, deram um tempo aí, né? Para que eu exercesse meu papel aí pelo dia, trabalhando na controladoria do município e fazendo mais uma pós-graduação na UNIT, para adquirir conhecimento. Então, é um prazer imenso sempre estar com vocês aí, né? Aprendendo também. E futebol sempre está no sangue da gente, né? É verdade. Nosso tema de hoje tem muito a ver com a relação entre treinador, jogadores e diretoria. E surge uma pergunta no ar: por que é que muitas vezes o treinador perde o vestiário? Será que é porque o treinador não tem a competência para manter um bom trabalho? Será que existem situações que envolvem terceiros, como diretoria e outras situações adversas dentro do clube? Qual e por quê? Qual o motivo e por que razão muitas vezes o treinador fica sem aquela. Ele perde a liderança dentro do vestiário, meu caro Helenilson Santos. Na verdade, assim, o futebol ele é o caos, né? É uma linha tênue, é muito fina entre a vitória e a derrota. A gente é prova viva nessa competição. A gente iniciou a competição contra o América de Própria A. Empatamos o jogo lá, estávamos vencendo até o finalzinho, sofremos o empate, né, no campo muito difícil de se jogar, um campo até que prejudica até a própria equipe do América, porque eles têm jogadores técnicos também, né? Então, assim, dificulta. O que era necessário ali, o Sergipe teve de sobra, que foi vontade, muita garra, muita entrega, porque ali é muito duelo aéreo, bola viva o tempo todo, né, muito pé de ferro, e a gente teve até de sobra. Mas não vencemos, o torcedor esperava já uma vitória na estreia. Aí a gente vem jogar o segundo jogo contra o Guarani de Porto da Folha, onde para a torcida, né, tinha que vencer o Guarani até com placar elástico, mas futebol nem sempre funciona da forma que a gente planeja. A gente precisa respeitar todos os adversários e, infelizmente, naquele jogo a nossa equipe não foi bem, não fez um bom jogo. A gente poderia ter feito um jogo melhor tecnicamente, com a mesma intensidade que fez no jogo do América, e a gente empatou o jogo e aí o ambiente realmente fica muito ruim. Você vindo de 2 empates e principalmente o segundo empate em casa, sendo favorito, né, com todo respeito à equipe do Guarani, mas a gente vai ser sempre favorito, principalmente jogando no Batistão. Aí teve uma certa turbulência, mas a gente conversou bastante, diretoria, né, comissão, conversamos com os atletas também na representação pós-jogo Guarani. O professor reuniu os atletas, eu tive a oportunidade de conversar com os atletas em relação à competição propriamente dita, né? Por conhecer essa competição, tanto como atleta quanto como treinador. E no jogo seguinte, né? E eu passei para eles que a técnica no futebol sergipano, no campeonato estadual, é secundária. Primeiro, você tem que ter sangue no olho, ser uma equipe vibrante, entregar tudo que tem que entregar nos jogos para conquistar os resultados. E aí foi onde virou a chave. No jogo contra o Itabaiana, Fique aí no jogo do Itabaiana. Geninho, você que acompanhou o Sergipe, esteve próximo, principalmente nos amistosos. Nós falávamos que o Sergipe não tinha padrão de jogo. A gente não conseguia, Helenilson, encontrar elementos dentro do elenco que pudesse dizer: esse é um destaque, esse outro é um destaque. Geninho, a sua percepção também foi essa, quando você estava ali próximo, fazendo o papel de comentarista e tudo mais? Essa foi a sua visão também?
Ó, o primeiro jogo, se a memória não me trai, contra o Cruzeiro, acho que foi 0-0. 0 a Foi 0. isso mesmo, professor? 0 a 0. É preciso ter a percepção de que o Cruzeiro veio para dificultar o Sergipe. Não foi para agredir o Sergipe. Ele veio para uma seguinte estratégia: a gente se fecha e vai na hora que der. Aquele que a gente chama de uma bola, né? Jogar por uma bola. Certo. Então, o Sergipe, em fase ainda, né, de modelagem, tá certo? Não tinha vida fácil a partir do momento que ele entrava no segundo terço do campo. Fechadinho o Cruzeiro. Dificultava demais. O centroavante, acho que era o Lucas Mineiro, se não me falha a memória, professor, naquele jogo, será que foi ele mesmo? Ou foi ele ou foi o Marlon? Foi o Marlon. O rapaz tinha que sair da área toda hora, Foi o Marlon. porque não podia ficar preso ali. E ainda tem um detalhe, né? Como se diz que o Parreira, que futebol, o gol é um detalhe. Teve um gol praticamente feito e perdeu, né? Naquela trave Mas- que fica do lado do posto da entrada ali, lado do lado. E um pênalti, claro, que bateu na mão do cara e o juiz. Um amistoso, acho que ele não viu, não tem VAR, então se safou, 0-0. Esse resultado, Gol que é o detalhe, né? Que ele tinha faltado assim. este resultado não falou da construção do Sergipe ainda. Você já percebia que alguns nomes ali já estava garantindo o lugarzinho dele. Eu falei que, eu acho que é um dos zagueiros, me parece que ele está como titular hoje. É o Massaia. Massaia. Sai o Carioca. Cara, não sei se ele é canhoto, ele tem um cabelo um pouco de lado, Acho que deve né? ser o Eu acho que ele Rodrigo está Mão. de titular hoje. Ah, tinha um dos titulares no Pelo menos Carioca o ou jogo que eu Massaia. assisti aqui, Sergipe e Era o mais alto ou o mais baixo? mais alto. É o Massaia. Era o Massaia. Estava naquele jogo, professor? Você não Tava, lembra? Massaia. Já dava para ver que ele seria titular. Outro que seria titular, eu vi mais no segundo jogo, aquele camisa 10 hoje. O Juliano Juliano Fábio. Fabra. Juliano. Acho que ele estava Não, mas Não, ele nos começou. amistosos Ele não estava. Não estava. Então, Começou. Ele foi contratado depois. Então, No jogo É. contra o América, ele começou no banco junto com o Andrei. Não, mas eu vi um também na posição dele lá, que Primeiro jogo. porque eu não gravei o nome. Só se foi tá certo? o Guará, né? É. Quem deve ter jogado Titular foi que o era Guará. o titular era o Guará, depois aí o Juliano entrou, ficou. Estatura pequena. É Guará. Esse aí já começou dando trabalho naqueles amistosos. Você percebia que ele levava gente para a coisa. Então você percebia que o professor estava querendo modelar a equipe, né? O tempo era curto. Agora, a gente percebe também aqui na entrevista aí do professor aí, que a estratégia ele deu à luz, né? Sergipe, você tem que ter contato o tempo todo. O Sergipe que sempre caracterizou por esse algo mais, né? Assim, que o torcedor se identifica com entrega, com a raça. Pronto. Muito na característica do futebol nordestino, que é de força, é de marcação, de empolgação, né, com a torcida e tem muito físico, né, porque você tem calor, né, o calor é forte aqui do Nordeste e de muita imposição, que às vezes as queixas que se tem dos treinadores do Sul, porque tem outra característica, né, outra mentalidade, outra escola, né, que é aquela mais de força, né, como no Sul, mas aí do Nordeste tem outras características que acabam não se adaptando, né, principalmente os times, principalmente os técnicos, né. Veja bem, essa questão que Geninho falou, eu costumo dizer em relação ao amistoso, né? O torcedor já quer que no amistoso, no primeiro amistoso, Perfeito. vê um futebol vistoso e não é por aí. Eu, inclusive, na conversa que eu tive com os atletas, eles assim, eu disse a eles que eles foram selecionados para resgatar a mística e o protagonismo da camisa do Sergipe. Então, assim, que é justamente essa característica de entrega. O torcedor do Sergipe gosta de ver aquele jogador guerreiro, que realmente seja vibrante, né? Só que a gente precisa entender que os amistosos, como o Geninho falou, é para começar a ter a ideia de jogo, o modelo de jogo, Padrão, as né? variações, entendeu? Fazer as observações necessárias, sistema de jogo. O que menos importa é o resultado, mas o torcedor quer que vença, né? Que vença e, se possível, com um bom futebol. Ali eles estavam, o primeiro jogo contra o Cruzeiro mesmo, em plena pré-temporada. Na verdade, os 3 amistosos. O time foi contratado, o elenco foi contratado assim, um pouco É, curto espaço de tempo. Exatamente. A gente teve essa dificuldade, né, por causa do tempo.
E aí eles estavam em pré-temporada, perna pesada. É natural que o futebol não seja aquele que o torcedor queira, né? E como ele falou, o Cruzeiro veio marcando um bloco baixo, com 2 linhas lá atrás, com uma dificuldade enorme para o Sergipe entrar. Então, assim, dificultou muito, justamente por não estar no momento ideal físico, técnico, tático e mental. Ok, esses amistosos a gente viu que houve essa dificuldade. Aí já falamos dos 2 jogos, foram os 2 empates, contra o América e contra a equipe do Guarani, aqui dentro. E aí eu cortei você, Lenilson, para justamente a gente entrar no terceiro jogo, que era um jogo que era um divisor de águas. E você, como coordenador técnico, olhando para o Itabaiana, líder do campeonato, qual foi o seu papel ali para que os jogadores vislumbrassem uma mudança e, a partir dali, o Sergipe disparar e ninguém consegue mais parar o Sergipe? Venceu 2 clássicos e é a 5ª vitória consecutiva do Sergipe. Qual foi o seu papel ali? Veja bem, o meu papel foi justamente na conversa que a gente teve após o jogo do empate contra o Guarani, né? Mas o professor também teve um papel importantíssimo Sim. na conversa dele. A gente está sempre trocando ideias, sempre conversando com a comissão técnica, que é um dos papéis que o coordenador técnico tem, né? Ser o elo de ligação também entre a comissão, atletas e diretoria. Então, assim, nós conseguimos, através dessa conversa, fazer com que os atletas mudassem a atitude, porque teria que haver uma mudança de atitude para o jogo contra o Itabaiana, porque a gente iria enfrentar um adversário de Série C, favorito ao título, um dos favoritos ao título, na casa dele, né, com a sua torcida apoiando. Lembrando bem, esse jogo foi lá no Etelvino Mendonça e por isso esse grau de dificuldade, né, Lenilson? Exatamente. Então, assim, aí os atletas entenderam a conversa, né, compraram a ideia realmente para esse jogo que talvez até seria, eu até me arrisquei a dizer nos bastidores, seria o divisor de águas para a gente. E realmente foi. E realmente foi. A equipe realmente fez um grande jogo. Não fez um excelente jogo tecnicamente falando, mas mais uma vez o que precisava para aquele jogo era mudar a atitude que teve contra o Guarani. E aí a gente teve uma atitude muito boa, de muita entrega, muita dedicação, e conquistou o resultado positivo, a vitória. Já vem desde o primeiro clássico com o Itabaiana, né? Essa virada de chave, né? Exatamente, foi aí que realmente aconteceu essa virada. E aí, Geninho, a gente pôde descobrir alguns jogadores que muito contribuíram para que o Sergipe tivesse. Todos contribuíram, obviamente, mas a gente destaca alguns jogadores que conseguiram, através da sua técnica, da sua vontade, fazer um Sergipe diferente daquilo que a gente viu. E eu posso citar o goleiro, que dá tranquilidade ali àquela zaga, o Massaia e o Carioca, que se combinaram bem, mas eu destaco mais o Massaia pela altura dele, né, pela postura dele. Também o Neres, como volante ali, que é o guardião desse time, desse elenco do Sergipe. Eu destaco o Lucas Mineiro, um dos atacantes. Destaco o Andrei, que é o outro atacante. E também destaco o Juliano Fabro, que começou no banco de reservas junto com o Andrei lá no jogo contra o América. Nós estávamos fazendo esse jogo pela Comunidade FM e nós dizíamos no comentário: Andrei e Juliano Fabro não podem ficar de banco nesse time. E o técnico, William de Matia, ele não ouviu a comunidade, Helenilson, não ouviu outras emissoras co-irmãs que também falaram isso, que também destacaram esses 2 jogadores, mas o bom técnico, ele sabe o que faz e ele também percebeu, como nós percebemos e como a torcida percebeu. Daí ele já entrou com o Juliano, já entrou com o Andrei nos próximos jogos e eles fizeram o papel deles. E de lá para cá, o lateral direito também, que está suspenso, Rafael, outro jogador que apoia bastante o ataque. E eu disse assim: meu Deus, como é que o Sergipe vai entrar se
Como é que vai ser essa lateral direita sem o Luiz, né? E aí vem Rodrigo Rosa. o Rodrigo Rosa, que também faz um excelente campeonato sergipano de futebol. Aí a gente vê o dedo do treinador, né? E tem outro lateral que também vem desempenhando muito bem a função, que é o Vinícius Wilker, né? E o Rodrigo Wilker. Rosa, Também. que também fez boas partidas, Isso. cobrindo, apesar do Rafael Luiz ser o titular, né? E o Rodrigo Rosa entrou bem nas partidas. Entrou muito bem. Os dois laterais. E o torcedor colorado, assim, pelo que a gente sente, que a gente percebe também nos comentários, aí, nos WhatsApps, nas trocações aí de redes sociais, é a questão do centroavante, né? E já teve algumas partidas com o Zé Arthur, teve a partida do Marlon, a qual o Regeninho se referia, teve a estreia do Vinícius Cascais, que veio do CSA, né? Teve um lance lá com o goleiro Pascoal, no Clássico Maior, que ele acabou ficando fora de combate, né? E fica essa grande questão, né? Às vezes um torcedor colorado aí pensa com os botões, ou a gente contrata um centroavante ou nós estamos mortos. E fica essa ponto de interrogação, né? Apesar da sequência que o Zé Arthur vem ganhando, e fica nessa questão aí também, porque é a questão do gol, aí centroavante vive de gol. E nesse último jogo contra o Dorense, teve muito dessa evidência, né? Teve o pênalti, que o Zé Arthur persuadiu aí o Juliano Fabro, né, que é o homem da cobrança das bolas paradas, jogadas de bola parada, né, principalmente pênalti, e persuadiu, e aí ele fez o pênalti, teve personalidade e fez o gol. Então, passa muito aí dessa questão do centroavante também. Além dessas questões que o Adelson pôs, como que fica também já essa questão do centroavante? Como que vocês estão trabalhando aí dentro do elenco? Na verdade, assim, o professor já utilizou, como você falou aí, o Marlon como atacante, e naquele jogo contra o Itabaiana, ele colocou o Zé Arthur, que foi muito bem naquele jogo, né? E como a Dailson falou, realmente tem o dedo do professor que vem fazendo um grande trabalho, o William de Matia. O cara que trabalha muito, chega muito cedo no campo, sai sempre tarde. E assim, ele percebeu também essa situação. É claro que ele está trabalhando com os atletas, né? Então, assim, conhece, né? Está mais próximo, tá no dia a dia. E ele também viu essa situação em relação ao André, ao Fabro, e colocou como titulares, né? Da equipe, que inclusive hoje, não só eles dois, como toda a equipe vem muito bem. Muito bem. Claro que a gente ainda espera um rendimento técnico melhor, né? Crescendo gradativamente. Eu costumo dizer que, Geninho, que na verdade a gente só pode fazer a avaliação de um atleta quando ele jogar 5 jogos como titular. Só que a competição não permite essa situação, porque é um torneio, a competição é bem curta, né? Então, assim, às vezes o torcedor não tem paciência, acha que já no primeiro jogo, no segundo, o atleta não, né? Tem que levar mais um tempo para que realmente ele possa mostrar o seu potencial. Então, assim, o Cascai machucou, como ele falou no jogo, no clássico, já está em recuperação, deve voltar depois, só na outra fase, no jogo contra o Lagarto, ele não volta, nem amanhã, nem contra o Lagarto, ele deve não voltar. Então, só na próxima fase que a gente vai ter ele à disposição, e aí o professor vai Mas o saber que foi exatamente o Cascais? O joelho? Foi. Ah, Houve uma lesão pequena, mas nada de cirurgia. Aí tá fazendo tratamento convencional para recuperar, para ficar à disposição novamente. Ok. Geninho, você já tomou café hoje? Ainda não. Então é o seguinte, Cafezinho? a Delta Expresso, né, que é uma empresa com mais de 80 franquias em 14 estados do Brasil e só vem crescendo, assim como os clientes, aí mais de 500 mil clientes atendidos aí, você pode abrir, ser franqueado para abrir ou no shopping, em qualquer lugar. Aqui em Aracaju você tem no Aeroporto Santa Maria, você tem no Ferreira Costa e no Shopping Jardins. Rio Mar. Rio Mar. Ok, Jovem Rio Mar também, que às vezes troca. Porque eu sou cliente lá. Ah, Aprendi a gostar da Delta Café através do Negritude, que marcou um podcast lá, digamos assim, na época não era podcast. Conheci o proprietário através do amigo aí, Adailson, e até hoje eu sou cliente da Delta
Express. E tem café, conveniência, tem Sim. shopping, tem uma variedade de opções, cafés de todas as partes do Brasil e do mundo. Café da Colômbia, da Etiópia, ali da região asiática, café da África, também África. E tem uma variedade incrível de opções para você curtir, dar sua parada para o café, para ler um livro, para ver o nosso podcast, para ver o Cast Black, para fazer vários nadas, ou até para ouvir uma música que você Higiene gosta. mental. É higiene mental, exatamente. Aí tem higiene mental e com aquele café saboroso que tem sabor de pureza, de leveza, né? E você tem com a Delta Expresso. Delta Expresso, café, conveniência e muito mais. Porque aqui é o seu lugar. Café Delta Expresso. E aí você sai da Delta Express e vai direto lá para Valor Imobiliário. Se você estiver precisando alugar, comprar, vender o seu imóvel, você conta com uma das maiores imobiliárias do Brasil, inclusive fazendo agora 23 anos de existência, né? Levando o quê, meu caro Damásio? Ah, sim, transformando os seus sonhos em imóveis e seus imóveis em conquistas. E tem uma experiência já no mercado com venda, aluguel, com compra, locação, aí com compra de terrenos para você construir já a sua casa, o seu espaço, o seu cantinho, você pode contar com a Valor Imobiliária, que tem escritórios em Aracaju, na Barra dos Coqueiros, em Itabaiana e também pelo site valorimobiliaria.com.br e também no site, nas redes sociais. E também você pode baixar o aplicativo da Valor Imobiliária na seu celular. Você tem toda essa referência no mercado imobiliário com a Valor Imobiliária, sempre conectando lares, negócios e sonhos. E aí você fala com o Valdson lá da Mastercont, que é o seu contador, né? Que é a empresa que faz a gestão financeira particular ou da sua empresa, e aí fica mais fácil, né, com a Mastercont, para que você possa adquirir esse imóvel aí. Valdson vai lhe explicar como você vai financiar o seu imóvel. Porque a Mastercont é o quê, meu amigo? A Mastercont é a principal referência no mercado de gestão empresarial, de contabilidade do estado do Sergipe. Há mais de 30 anos ela vem apoiando e referendando a gestão da sua empresa, a contabilidade, gestão financeira, gestão de recursos humanos e contabilidade aí da sua empresa, manter as contas em dia e principalmente o leão está chegando aí, está em maio, o leão vem que vem, né, também, assim, tá dando um alívio aí, dando um timing aí para menos de 5.000 e tal, mas vem que vem. Então, para você já vir preparado de boa com o leão, acesse mastercont.com.br, conte com os serviços da Mastercont, que é uma contabilidade para a sua empresa de um jeito simples e prático. mastercont.com.br, também nas redes sociais e também na sede aqui na rua de Riachuelo, 962, no São José. Mastercont Contabilidade, a contabilidade da sua empresa de um jeito simples e prático. E eu vou tirar meu chapéu para a barbearia do Indo Corte. Olha aqui, ó. A esposa gostou, os amigos disseram: onde você cortou esse cabelo, fez essa barba que você está tirando onda? Aí eu disse: barbearia do Indo Corte, né? Do Indo Corte, porque o seu sucesso começa com um bom corte na Duin. Só falar com o nosso querido Vinícius. ali na Rua de Florianópolis, no Novo Paraíso. Rua Florianópolis 505, no Novo Paraíso, e tem toda a variedade de cortes de barba, de descoloração, para você quer pintar o cabelo, você quer já fazer dar aquela luzes, né? escovada, fazer luzes. Ele atende homens e mulheres, viu? Exatamente. Isso aí. Homens e mulheres também. Aí dá uma escova, uma progressiva também aí. Faz tudo, né? É o príncipe dos cabelos, o Vinícius do Duin do Corte, onde o seu sucesso começa com um bom corte. Muito bem, vamos falar de campeonato sergipano de futebol.
Afinal de contas, já estamos aí na 7ª rodada, vamos para a 8ª rodada. E olha, o campeonato do Elenilson e Geninho está ficando cada vez mais emocionante, tá? Estamos aí na finalíssima da primeira fase e já temos aí a classificação do Campeonato Sergipano de Futebol, né? Com essa situação, esse cenário aí. Sergipe, Elenilson, disparou aí 17 pontos, está uma vitória de ir diretamente para a semifinal. O E um Itabaiana, dos únicos invictos do campeonato. isso, o Itabaiana teve essa derrota aí contra a equipe do Confiança no último jogo. E aí estacionou nos 13 pontos. Confiança já chegou. Confiança estava com 5 pontos nas últimas 2 rodadas. E aí fez 8 e fez 11. E está começando a assombrar. Na verdade, está voltando ao normal. O normal do Confiança está aí, né, Elenilson? É verdade. Confiança, a gente sabia que iria reagir. Né? É uma equipe grande, equipe de Série C, né? Uma equipe que tem um aporte financeiro muito bom. Era uma questão de tempo para reagir, como é também Sergipe, Sim, Itabaiana, o próprio Lagarto. O América está também fazendo boas competições nos últimos anos. E graças a Deus a gente está aí nessa liderança. Mas, como eu já disse a você, né, futebol, ele muda da noite para o dia. Já falei lá muito nos dinâmico. bastidores que a gente tem que estar muito vigilante nesse momento, atento a tudo e a todos, para que as coisas não mudem, né, e volte para como a gente estava no início da competição. Geninho, você que já esteve no Lagarto, também no Falcon, né? Lagarto e Falcon se apresentam bem no início do campeonato. Esse ano o Falcon não. Mas o Lagarto, sim, estava ali na 3ª colocação e tudo mais. Mas, de repente, o Lagarto dá aquela queda e tal, e acaba não ficando ali entre os grandes. O que acontece com o Lagarto, Geninho? O Lagarto, essas alturas, era para estar aí no lugar do querido Guarani. Depois de Sergipe, Itabaiana, Confiança, o Lagarto sempre vem ali próximo, o Falco também, né? Houve uma queda muito grande no desempenho do Falco. E, para minha surpresa também, a Desportiva, cara, que foi campeã da 2ª divisão, soube a pouco instante, a caminho daqui do estúdio, que a folha dela não é pequena, Não é pequena. não é uma folha modesta, tá certo? Não vou criticar o rapaz, que eu não conheço o trabalho dele, mas trouxeram um português, não foi isso? Sim, Que sempre é bem-vindo, né? Seja quem for, venha da China, tal, profissional, a gente tem que respeitar. Mas tem que saber, você viu o detalhe que o professor disse aqui? Conhece o futebol sergipano? tem Você viu o isso, né? detalhe que ele disse aqui? Né? A orientação que ele passou e que a equipe começou a despertar, né? Um novo olhar para o que fazer dentro de campo. Atitude, né? Foi o que um dia eu disse a Felipão, naqueles cursos, que eu botei você para Que fazer nós um, participamos, só né? que esse foi ao vivo, lá no Pacaembu, e eu fiz essa colocação para ele, que em 50 o Brasil perdeu com um time extremamente técnico para um time de atitude dentro do Maracanã, 200 mil pessoas chorando, né? E o Sergipe hoje me lembra a Itália de 82, campeã do mundo, e nós, a melhor seleção do mundo tecnicamente até hoje, né? Como você sabe que o Messi estava ali no banco, né? Cantado em versos e prosa como a seleção mais técnica do mundo, futebol que encantou, mas quem levantou o troféu foi a atitude. A Itália não é brincadeira. E a Itália tinha também, vamos lá, eu equiparo também a Itália, que também tinha muita técnica, tal qual o brasileiro, né? Agora você vê aqui, Mas ó, não são aqui. futebol de atitude, não é o ataque. Isso aí. Não é um time que a atitude é aquela de se fechar, né? Ele sabe se defender e sabe também agredir. Há um equilíbrio, né? Senão não estaria com 11 Bem ao gols. contrário do E a que... segunda defesa menos vazada, a primeira de Itabaiana com 3. Me chama a atenção também o América está invicto, juntamente com o Sergipe. O América já vem fazendo um trabalho desde o ano passado, Elenilson. É. Né? Tava nas cabeças, né? E hoje o América continua desenvolvendo esse bom trabalho. Parabéns à diretoria do América pelo bom futebol que o América tem demonstrado dentro de campo. Destacaria o América e o Guarani. Guarani, sim. O América e Guarani, que assim, já desde o ano passado vinham de excelentes colocações e vem repetindo a dose nessa edição. É uma surpresa, né, o Guarani, né? O Guarani do Steve Almeida e o Surpresa América agradável. do Carlinhos Propriá.
É o técnico lá, né? os dos técnicos. Já vamos trazer também uma arte especial sobre as mudanças de técnico. Já tem metade dos técnicos que fizeram uma troca. O que é essa troca aí? A gente vai discutir na sequência do Cashback. Mas E voltando vamos pra fazer seleção. também uma analogia com relação ao tema de hoje, né? Que esses dois aí sabem muito bem por que acontecem coisas no vestiário que acabam atrapalhando o campo de jogo, né? Diretor, permita-me dizer uma coisa. Eu gostaria de ver um ou dois volantes dessa equipe aqui, junto com o volante que tem e com 10, que é o Thierry. Juliano, né? Juliano Fábio. Cara, Fábio. Thierry, Eu gostaria de ver um ou os dois, o Sim. 5 ou 8. aham. Aqui podia um ou outro, ou os dois, né? Vir para aqui na Série D. Mas é como ele está dizendo, o Thierry que jogou no Falcon, se eu não me engano, E no jogou no Lagarto Lagarto também. também. Inclusive, destaque da Cara, Série D. foi Thierry é o 8 ou 5. O Thierry Não, mas entrou mais esse ano não jogou no Falcon. Não. Não, Não. Era do Falcon, Outros- do Lagarto. Era do Eu tô Falcon. falando, tô Era falando do desse Tá ano. falando desse ano. Ah, desse ano. Desse Do ano. Falcon Ele desse jogou ano. ali pela minha direita, porque o Matheus Neres era na volância Uhum. e ou segundo volante ou fazendo uma função de meia, assim como no 4-3-3, aí seria, no caso, um meia-direita, ou um segundo volante, o Thierry, entrando no segundo tempo. Inclusive, no jogo contra a Desportiva, a gente percebeu também já uma mudança de fogo. Já no primeiro tempo contra a Desportiva, a torcida já estava impaciente, né? Quer dizer, porque o time não conseguiu concluir em gol. Assim, um certo domínio que teve contra a Desportiva. Aí no segundo tempo, aí teve a troca do Thierry, numa primeira bola que ele pegou, agora me falando, não sei se foi contra a Desportiva ou foi contra outro Dorense. jogo, contra o Torense. Primeira bola que ele pegou, ele chutou aí também já quase gol. Aí acho que foi foi um jogo à noite do Sergipe, né? Agora não fugiu a memória. Mas teve um jogo lá que o Thierry entrou e o time deu uma crescida, né? Agora, contra a equipe do Dourense, quando ele entrou, ele já deu aquela dinâmica no Sergipe também. Então, o Thierry é um grande jogador. A gente viu ele jogar no Falcon, viu ele jogar no Lagarto, e sempre foi um jogador muito regular. Pode dar um olho interessante. Né? Então, nós temos, em primeiro lugar, o Sergipe, com 17, Itabaiana com 13, estacionou ali, depois da derrota para o Confiança, e temos o Confiança que chegou chegando, o Guarani também, a América também, o Lagarto estacionou nos 10 pontos, o Gloriense também está chegando aí com 7, o Gloriense é o próximo adversário da equipe do Sergipe, o Dourense, que estava lá embaixo há algumas rodadas, já está com 7 pontos e pode garantir a classificação a depender dos resultados de Falco Desportiva e do próprio resultado do jogo que ele vai fazer. Gloriense. E temos o Falcon com 5 pontos, que ainda tem chance de se classificar. A Desportiva é que, matematicamente, ainda tem chance. Quarta-feira né? Quarta-feira é o jogo da vida da Desportiva. Se empatar esse jogo, já foi. Se perder, pior ainda. Então, eu vi Elenilson Geninho alguns jogos da Desportiva. Jogou de igual para igual como os clubes. Mas os resultados não vieram. O técnico João Carlos até se aborreceu. Teve uma entrevista que ele deu aí, né? Que ele até falou de arbitragem. Foi na derrota frente ao Itabaiana. Mas o time jogou algumas vezes de forma legal, mas infelizmente. Principalmente na estreia contra o Confiança. Sim. No primeiro tempo jogou bem. Jogou muito bem. Então tá aí a classificação para vocês aí que estão nos assistindo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê aquele like e tal, e compartilhe também. Esse é o Cast Black Sport Show. Vamos aos jogos que aconteceram nesse final de semana, né? Nesse fim de semana, os resultados que aconteceu com um placar interessante. 4 dos 5 jogos terminaram com o mesmo placar, 2-1. Os 3 no sábado. O América venceu o Falcon por 2-1 no Durval Feitosa em Propiá. A América não perde em casa, viu? E quebrou, e tinha uma incrível sequência de empates. Aí foram 5 empates e 7 jogos que realizou. No sábado, voltou a vencer. Aí quebrou o encanto. 5 empates e aí a segunda vitória veio
justamente quando parecia ter um empate, um novo empate, e aí o América foi lá e venceu pelo placar de 2-1. 2-1 também aqui no Batistão para Sergipe e Donense. O Sergipe já largou um 2-0. Teve o lance lá do pênalti do Zé Arthur, né? Que criou até uma dúvida certa do Juliano, ele teria saído meio aborrecido. Tá tudo tranquilo lá, né, Lenilson? Coisa de jogo. Tranquilo. Coisa de jogo. Mas, em todo caso, o Sergipe ganhou, venceu com o Zé Arthur e Juliano em campo, 2-1 frente ao Dorense. Dorense que é treinado pelo Balada número 7. Gente, o Dorense, 7. apesar de ter perdido o jogo, de grande Edmilson Santos. o Dorense, apesar de ter perdido o jogo, ele jogou bem. Ele marcou bem o Sergipe. No primeiro tempo fez uma marcação boa. E detalhe, eu falei na transmissão, os contra-ataques do Dorense foram muito perigosos. E não é aquele contra-ataque, Geninho, que você vem com 2 jogadores. Eles vinham em bloco, eram 4. Teve um momento, um contra-ataque do time do Dorense, que eram 4 do Sergipe contra 5 do Dorense. Então, o Sergipe, às vezes eu olhei o Sergipe lá, o Sergipe meio que dando aquele espaço para a equipe do Dorense. No segundo tempo, o Dorense cansou, o Sergipe sempre manteve o controle da partida, a posse de bola também foi do Sergipe, mas eu quero parabenizar aqui o Dorense, que fez um grande jogo contra a equipe do Sergipe, apesar de ter perdido pelo placar de 2-1. E outro 2-1 na rodada, hoje essa foi a rodada do 2-1. Só o Confiança que fugiu no roteiro. O Gloriense venceu o Lagarto por 2-1, outra vitória importantíssima para o Touro de Glória, que agora está nos 7 pontos, vai na briga ali com o Dorense para ver quem é o último da repescagem, né? Repescagem correspondente às quartas de final. E o Gloriense também vem demonstrando uma reação. O Guarani, um grande trabalho do Steve Almeida, venceu em casa no Caio Feitosa. Agora, impressionante, um novo caldeirão que tá. Sempre foi difícil jogar lá em Porto da Folha, né? O Elenilson, no seu lugar de bola e de fala, pode dizer também. Ali é difícil. Difícil, né? Porto da Folha, em Propiá também. No Glória, lá em Dores contra o Dorense. Dores, também, assim, tem um alçapão lá do puleiro do Galo, né? O terreiro do Galo, né? Galo de briga, né? E o Guarani venceu a União Esportiva pelo placar de 2-1. E no clássico sempre rende, né? E aí, o Confiança e o Itabaiana por 1-0. Muita gente achou que o jogo foi tecnicamente abaixo da crítica, assim, que ninguém saiu satisfeito com o que viram dos dois times, principalmente pensando em Série C. Os dois times da Série C, de Confiança e Itabaiana, fizeram um jogo aí abaixo do que a torcida esperava. E também teve a questão do nervosismo dos jogadores já em campo. Teve a questão física no primeiro tempo, né? Porque é até compreensível, né? Que o Iago saiu no primeiro tempo, também o Leilson, né? O Iago e o Leilson, 2 destaques dos 2 times aí que acabaram 2 atacantes, né? com lesão muscular. 2 atacantes, né? 2 extremas, né? Por lesão muscular. E aí entraram o Elimar, do Itabaiana, e o Quintino, do Confiança. E aí, no segundo tempo, teve o gol do Lohan, uma bola pingada na área, que o Fabrício Oia, né? A eterna promessa do Corinthians, aí também jogou no Itabaiana e agora reforça o Confiança. Ele alçou aquela pingada, sem pulo, né? Tipo, estica a bola para ver o que é que dá. O que é que dá na povoadeira. Ele esticou, desviou. O Léo Souza achou que a bola vinha de um jeito e acabou vindo de outro. Aí matou a perícia do goleiro. Foi um gol meio surpresa, né? Então, vamos dizer, Confiança, para boa parte da torcida proletária, venceu meio que na gataria. Porque, assim, tecnicamente também, assim, para muita gente foi um jogo abaixo da crítica. E fora um final lamentável de confusão, que teve 3 expulsos, né? O Iago do Confiança, expulso no banco de reservas, o Lucão e o Dequinha no Itabaiana. Então, esse basicamente o resumo da ópera. Um jogo que poderia ser melhor. Mas o Confiança conseguiu a vitória por 1-0 e o Roberto Fonseca, para surpresa de muitos, acabou saindo do Itabaiana. Com notícia confirmada hoje, na segunda-feira, no caso, no dia que a gente está gravando o
no podcast Black. Muito bem, mais um técnico. Vamos então à lista dos técnicos, né, que esse ano sofreram aí com a queda, né? Nós temos aí uma lista antes de Já antes da Copa do Brasil, isso. vamos para a lista dos técnicos. É isso aí. Então nós tivemos aí. Vai mandar, daqui a pouco Pronto. já vai chegar aí. Ok. Antes da Copa do Brasil, aí. Antes da Copa do Brasil, por favor. Vamos lá. A Copa do Brasil que teve as definições dos mandos de campo na primeira fase e o América, primeiro time sergipano a estrear no Campeonato Sergipano, já tem o seu itinerário. Joga na quarta-feira de cinzas, dia 18, 8 da noite, confirmado para o Batistão, no jogo contra o Tirol, do Ceará. E é uma novidade também, inclusive, no futebol cearense. Um time ligado a uma grande rede de farmácias, né? Call me maybe. A farmácia pague menos. E aí montou o Tirol, ganhou a segunda divisão cearense e aí vai enfrentar o América de Propriá. Se o América passar, aí entre 24 de fevereiro e 5 de março, que é as datas da segunda fase, pode jogar fora de casa. Aí vai definir o mando. E aí os confrontos vão estar postos aqui na nossa arte, no Cast Black. O América contra ou América Mineiro contra América ou Tirol, o Lagarto contra o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e o Itabaiana contra o Manauara. Olha aí o América, né? Copa do Brasil, né? O trabalho que vem sendo feito. De volta depois de última Copa em 2008, né? Foi campeão em 2007, depois de 18 anos. Então, esse trabalho do América. Justiça seja feita, ele vem nos últimos, talvez 2, 3 anos aí, em uma fase de crescimento, né, de bons resultados dentro de campo. E isso facilita até um planejamento futuro, porque as cotas vão aumentando. Sim. E vai investindo, né, tende a se fortalecer. Ao contrário, por exemplo, para minha surpresa do Falco, que chegou aqui, foi vice-campeão logo depois que foi campeão da segunda divisão, foi no ano que eu estive lá, né, trabalhando com o Alexandre Calango, que era o analista titular, eu auxiliava ele, e a base, o Sub-20, que foi campeão naquele ano também, contra o Itabaiana aqui, né, com o Eric Luquete. Então, era uma equipe que tinha como planejamento e projeto ser um destaque do futebol sergipano. Depois que o Marcelo Bonfim saiu, coincidência ou não, a equipe desceu. Vem descendo a ladeira. Nilson, temos aí a lista de técnicos do Campeonato Sergipano. Né? Aí está. William Di Matia no Sergipe, firme. Esteve Almeida no Guarani, firme. Silvestre dos Anjos no Falcon, firme. Edmilson Santos no Dourense, também firme. E nós temos o Carlinhos Propriá do América, firme. Aí tivemos baixa no Confiança, Luizinho Vieira. O João Carlos Barros também foi uma baixa na Desportiva. O Gloriense perdeu o Jorginho. Né? O Alan Dotti teve uma proposta do São Bento e saiu. Foi para São Paulo, né? Interior de São Paulo. Série A2 Paulista. E aí vem aquilo que a gente está debatendo hoje. Poucas rodadas do Campeonato Sergipano, alguns saíram aí na terceira rodada, na quarta. O que é que leva, em tão pouco tempo, um técnico a ser substituído, sabendo que o futebol sergipano tem muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de preparação? O que é que leva um treinador a, em tão pouco tempo, ser substituído? Se a gente sabe que, muitas vezes, existem esses problemas de logísticas dentro do clube e, muitas vezes, o técnico ele vem, mas não consegue fazer um grande trabalho, até porque tem muitas coisas que envolvem a equipe. Por que acontece isso, Helenilson? Na verdade, assim, já faz parte da cultura do futebol brasileiro, o imediatismo, né? Às vezes você não dá a condição necessária para o treinador, aí já quer resultado de forma imediata. E a gente sabe que futebol não funciona dessa forma, né? Eu costumo dizer que futebol não é receita de bolo, né? O bolo tem a receita e algumas vezes
né, algumas vezes o bolo sai tostado, então o futebol, Solado, né? Como né, já solado, fiz tostado. os primeiros bolos que eu fiz, aí também já tudo Então, solado. então quer dizer, e o futebol exige, assim, esse é o processo, né, é o processo, mas assim, infelizmente, às vezes o dirigente, para dar uma resposta para a torcida, né, não tem paciência, não banca o trabalho, talvez até não tenha convicção, né, de que contratou da forma correta aquele treinador, e aí para dar uma satisfação ao seu torcedor, já dispensa logo o treinador, você vê aí, a gente passou agora da metade da competição, já tem 5 equipes que trocaram de técnico, né? Então, assim, continua sendo futebol brasileiro. Eu costumo dizer isso porque essa cultura dificilmente vai se acabar no Brasil. Janinho, um elemento externo que mexe com o vestiário e mexe também com a cabeça dos dirigentes é a torcida, né? Essa torcida impaciente que Elenilson acabou de falar. Você sabe aquele termo que tem, é usado muito em administração, né? Stakeholder. Stakeholder. A torcida é parte dos stakeholders, né, do clube. Você tem a torcida, a imprensa, né, que também, queira ou não queira, exerce uma certa pressão, né, depender da situação do clube. Alguns clubes têm como estabelecer um limite ali, blindar a turma interna, né? Mas geralmente é assim, é a torcida, a imprensa, quem mais? Investidores também, às vezes, hoje você tem os investidores também, né? E o próprio ambiente interno também pressiona para o resultado. Até o próprio atleta, ele se pressiona e pressiona a equipe também. Termina o seguinte, a pressão, às vezes, é positiva, né? Dependendo de quem parte. E tem aquela que é tóxica. Essa tóxica faz mal, inclusive, ao clube que o cara beija o escudo dizendo que ama e não ama. Se amasse, você vê que Ou, não é... ou do chamado fogo amigo, né? Ou assim, umas turbulências internas assim, do presidente e o técnico, como a gente viu no caso, o caso do Luizinho Vieira, quando da saída, né? Que teve troca pública de farpas entre o Luizinho e o Pedro Dantas. Tem essa transição de SAF Pedro também. Dantas, que é ex-presidente, né? Ex-presidente, agora da associação, porque agora a SAF aí também, como que fica nesse babado aí? A SAF pensa X, aí pensa em grego e a associação pensa em aramaico. Aí como fica A esse SAF, ruído, né? a SAF inteligente, ela olha o longo prazo e a qualidade do trabalho que é desenvolvido. Ela não olha para resultados imediatos, entendeu? Você lembra do Botafogo? Quando o João Texto assumiu, no primeiro ano não foi essas coisas todas. Não, não foi. Em seguida, ele foi plantando aos pouquinhos e colheu. Hoje é que está uma situação. Eu nem entendo a situação do Botafogo hoje, como é que está. Clube com relação ao João Texto. Né? Mas é um exemplo. Quando ele assumiu, não foi resultado imediato. Né? Plantou um ano, acho que no ano seguinte já colheu um pouquinho melhor. Até chegar o quê? Libertadores, não foi isso? Uhum. Brasileiro e Libertadores no mesmo. Brasileiro e Libertadores. Então, a SAF ela tem um olhar de longo prazo. Né? Ela foge da cultura do futebol brasileiro, que é, primeiro, resultado. Se não tiver resultado, o treinador vai embora. Até competição de 39 rodadas, em que dá tempo o cara se recuperar. Né? Se ele perder uma sequência de jogos, a depender do clube, a torcida vai lá pedir a cabeça dele, vai pichar o centro de treinamento, vai invadir para estar peitando o jogador. Né? Ela quer o protagonismo nesse momento, né? Em vez de apoiar. Na Europa, o cara perdendo ainda é aplaudido. Helenilson, você alguma vez foi cogitado para ser técnico do Clube Esportivo Sergipe? Sim, sim. Inclusive, na gestão do Hernan, ele tentou me trazer em 3 oportunidades. Só que, assim, em um momento eu estava empregado em outro clube, tinha acabado de chegar no clube e preferi não sair, não vir. Em outros 2 momentos eu tomei a decisão de não vir, porque achava que não era o momento para voltar ao clube pela turbulência que o clube vinha passando, os problemas internos, Sim. e a gente já pegar uma equipe da grandeza do Sergipe, né, com a cobrança muito grande, já com esse ambiente é muito ruim, aquela questão de ser nocivo, né, um ambiente nocivo. Então, assim, eu preferi não vir para o clube. Nesse momento agora,
né, quando o presidente Moisés assumiu, onde ninguém queria assumir. Eu, inclusive, estava nessa reunião do conselho, ninguém queria assumir o clube, ele, de forma corajosa, num momento realmente desafiador. Muito delicado. Moisés, que é O administrador, né, de empresa, né? Isso. Então, ele tem a empresa dele, Tem. então, assim, e eu, à distância, eu ficava analisando, né, os problemas internos do clube, e ficava triste com essa situação, mas assim que ele assumiu a presidência, ele me convidou para ter uma conversa comigo, me fez o convite e eu, assim, de imediato aceitei, né, para que eu pudesse realmente tentar nesse momento de reestruturação, né, da minha contribuição. E aqui eu quero, assim, tirar o chapéu pela gestão que o Moisés vem fazendo. Eu, inclusive, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp da torcida do Sergipe, Certo. assim, muitas críticas, né? Eu vejo lá ainda hoje, né, das gestões passadas, né? Algumas nessa gestão. E eu, assim, eu tô, assim, tendo uma surpresa agradável, a forma que o Moisés vem conduzindo o destino do Sergipe. É um cara arrojado, um cara que busca patrocinadores, um cara que fica 24 horas no clube, colocou a esposa dele, que é advogada, para caminhar junto, né, com ele. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que ele vem realizando. Toda essa campanha que o Sergipe vem fazendo é fruto do trabalho que ele vem realizando na gestão do clube. Porque se o clube tem uma boa gestão, reflete dentro de campo. Se não tem, se há conflitos internos da diretoria, reflete de forma negativa no campo também. Para que vocês tenham uma ideia, o salário está totalmente em dia. Ele resolveu situações da diretoria anterior, o mês de agosto do mês passado, que não foi pago, ele pagou, está fazendo alguns acordos, então, Pendências as jurídicas. pendências, ele está resolvendo tudo, né? Então, assim, Principalmente essa pendência trabalhista, né? De exatamente, jogadores né? que Aí saíram. já trouxe o Birongueta, que teve uma situação dificílima aí, Sim. complicada, de justiça. O Maraial também, que estava com salários atrasados, assim, ele está resolvendo realmente todas as situações. Birungueta, tem inclusive, pendência. teve a proposta do Birungueta ser auxiliar, né? Ele, inclusive, já faz parte do clube, já está trabalhando na base, vai ficar 2 anos de contrato, o clube vai pagar um curso pela CBF Sim. para ele. Rapaz, E assim, o salário, quando eu falei salário em dia, ele antecipou, olha, o salário de dezembro era para sair no dia 10 de janeiro. Foi o que ele fez. No dia 23 de dezembro, ele quitou. O salário de janeiro era para sair no dia 10 de fevereiro. Ele quitou antes do clássico. Então, assim, ele está fazendo uma excelente gestão. Eu digo porque eu estou vendo lá e E acompanhando essa também é o Falando- dia a dia, né? Falando É o do... dia a dia. Pronto, Felipe. não, eu comecei a rir aqui quando falou Birunguete, que eu ri de felicidade, cara. Sim, sim. Trabalhei com ele no Lagarto, é aquele mesmo? É aquele Que veio pro Sergipe no ano seguinte. Isso, exatamente. Não, vou lá, Chegou no Itabaiana também. vou lá dar um abraço nele, cara. Excelente ser humano. Excelente ser humano. Ô, Perfeito. ô, ô Elenilson, esse elenco do Sergipe, vamos falar do técnico. O técnico veio primeiro. Ele já teve o dedo da direção, é claro, e com você já no elenco, ou você ainda não estava ainda na diretoria? Não, na verdade, quando eu comissão, cheguei, melhor dizendo. na verdade, quando eu cheguei, o William de Matias já tinha sido contratado, né? Nós temos aí o vice-presidente de futebol, que é o Márcio Ouro, Certo. temos o Sérgio Andrade, que é o executivo, juntamente com o Marcelo, que é o gerente de futebol e também executivo. Eles que estavam alinhando essa situação de contratação de técnico, analisando o perfil, buscando assim, informações, e decidiram trazer o William de Matias, que já tinha trabalhado no 13, foi campeão pelo 13, Sim, trabalhou sim, 3 anos no 13. Também, Nova Mutum. Mutum, foi campeão em cima do Cuiabá, inclusive. 2020, ou não sei, 2020 ou 2021. Eu não me recordo. 2021. Então assim, aí já tinha sido tomada a decisão, e quando eu cheguei, eles já tinham também uma relação enorme de atletas para a montagem do elenco. Certo. E aí, quando eu cheguei, me juntei a eles, né? A Pronto. gente se juntou, a eles três, o Márcio, o Marcelo e o Sérgio, juntamente com o William de Matia, que ainda se encontrava em Santa Catarina, e todos os dias a gente tinha
chamada de vídeo 2 vezes, né, por dia, né, às 14 horas e às 21 horas. Para tratar de elenco. De elenco, né, de perfil de atleta, e Certo. aí a gente foi montando o elenco e resultou nesse elenco que a gente está tendo hoje. Então, notem que houve um planejamento, né? Os jogadores que foram contratados com um consenso de uma equipe, de uma comissão, que realmente se preocupou em buscar atletas com o perfil do que o Sergipe poderia oferecer para eles, né? E eles estão entregando, né, o Helenilson? Exato, e assim, e o Sergipe teve dificuldade para contratar por causa do histórico das últimas gestões. Alguns atletas, inclusive, que teve na Série D, né, o Sergipe estava com um time até bom na Série D, foi feita a ligação para alguns atletas e eles recusaram com receio de não receber o salário, alguns queriam receber adiantado. Então, assim, nós tivemos muitas dificuldades por causa dessa situação negativa, né? O Sergipe estava na página esportiva só de forma negativa. Exatamente. Aí a gente teve essa dificuldade, mas graças a Deus, né, sempre com o aval do William Di Matia, né, e a gente conseguiu montar, assim, até um bom elenco dentro das condições financeiras do clube. Geninho, você como gestor, qual seria a sua orientação, né, gestor de futebol também, para que um clube pudesse formar sua equipe, montar seus elencos e evitar esse tipo de tormento que as equipes têm com relação a questões que envolvem fatores externos que não fazem parte do campo de jogo. Eita, vamos lá. Você tem que marcar um podcast aí para uma semana inteira aí, para a gente resolver esses assuntos. Destrinchar, Mas, né? exatamente. Mas é o seguinte, o que é que você percebe aí no Clube Esportivo Sergipe? Você vê que esse pessoal que pegou esse barco aí, pegou inclusive um clube sem credibilidade. Sem E para credibilidade. você recuperar isso, meu amigo, Perfeito. não é fácil. Alguém teve que dar o aval aí nesse meio aí. Ligou, não, professor, o ano passado eu fiquei sem receber. Cara, esse ano vai ser diferente. O cara do outro lado vai ter que confiar naquela palavra. Sim, E esse pessoal aí, cara, veio, pegou o peso. Tá? Muita gente não acreditava que o Sergipe poderia estar hoje no lugar que está. Dentro do campo, né, dentro de campo, os resultados e com esse suporte dessa equipe aí que assumiu a responsabilidade de conduzir o destino de uma equipe que tem uma tradição imensa. Esse time já teve gente aí que E tinha uma torcida que que eu vim deixar o Flamengo, fez um gol no Maracanã, o Flamengo num domingo, um mês depois estava aqui no Sergipe, Adãozinho, né? Não sei se vocês eram nascidos, mas eu convivi com ele lá, nessa época eu era da base e treinava junto com eles. Eu vi passar ali Adãozinho, vi passar Cipó, Rocha, Zé Pequeno, Naninho, nessa geração vitoriosa que o Elenilson aqui fez parte, Baianinho, Denilson, Oswaldo, Sandoval, quer dizer, é um time que tem uma camisa pesada. E essa turma aí, né, consciente disso, eles sabem, mas num momento dificílimo. E Torcida, vou fazer um apelo a vocês, trate esse pessoal com carinho. Vou até cumprir aquela abraçar técnica, os olhar jogadores. para vocês que estão me assistindo aí, trate esta gestão com carinho. Eles merecem. Incentivem, motivem, que encontrei vários torcedores no shopping desmotivados naquela fase dos amistosos. Calma, porque eu gostei do que eu vi. Nesse carro, mais calma. Os caras estão trabalhando, pô. Confia nos caras aí. Né? E eles estão provando isso aí. Então, trata com carinho essa equipe aí. E tendo como a referência das temporadas passadas, inclusive já virando a chave da Série D, meio que entendendo lá que o torcedor já mudou a chave, onde o estadual não é tão foco assim como nas priscas eras, como nos tempos passados, onde o estadual era o centro maior que o brasileiro, hoje aí mudou. E o torcedor colorado aí, já ressabiado aí, pô, será que é o mesmo ano com participação tímida?
que é um futebol motorrento, assim, que não chega à frente, como é que a gente vai pensando já em questão em Série D, e aí, passo a passo, o Sergipe vai recuperando e vai ganhando fichas para ter uma participação digna, como teve já no ano passado, que foi para a decisão de vaga contra o Santa Cruz, Com lotado, né? dois Dois jogos grandes jogos. lindos de se ver. Do jogo contra o Santa Cruz aí ganhou. Aí, com a expectativa de que esse ano seja melhor. E num formato já diferente, com mais clubes, provavelmente, não sei como que vai ser a divisão, a tabela básica da série C e D, que é o que interessa para os sergipanos, sai para depois do Carnaval. Então, já até dias depois do Carnaval deve sair a tabela básica. Mas, dependendo do formato, tá meio caminho andado para o Sergipe poder fazer mais. Só que não só já na tabela, mas também em atitude, em entrega, em futebol, em torcida, em toda a mística de todo um Sergipe, né? E no hashtag Fale por Você, né? Hashtag Fale por Você também, né? Falo por mim aí por ter feito 4 anos de Sergipe, que eu fui setorista com muita honra, né? Pela Rádio Cultura, fui setorista do Sergipe, e tem uma frase lá no João Hora, inclusive na entrada, no vestiário do Sergipe: pisa no chão, nesse chão com orgulho e com respeito. E que essa gestão aí tá, aos poucos, aí também recuperando aí também o sentido dessa frase aí já estampada, e que estampa muito, também diz muito da alma colorada. Muito bem, vamos finalizar o nosso programa de hoje, nosso podcast, fazendo as considerações finais com o Helenilson e também com o Geninho. Helenilson, olhando o Sergipe quando você chegou e olhando o Sergipe agora, como você sente o clima? Hoje o clima é o melhor possível, o ambiente é muito bom, é um ambiente assim de muita confiança, de muita alegria, mas como eu tenho dito lá nos bastidores, né, conversando com a diretoria, comissão técnica, atletas, né, a gente precisa estar diligente, né, por esse momento aí que o clube está passando, para que algo de errado não venha acontecer e a coisa possa desandar, né? Então a gente espera que a gente continue nessa crescente aí, o rendimento técnico possa melhorar, fazer um bom jogo nesse jogo contra o Atlético Gloriense, para que a gente possa realmente terminar na primeira colocação, né? E aguardar aí a semifinal para tentar conquistar os objetivos. Já conclame aí a torcida para esse jogo e é, dê esse alento para a torcida através do nosso Cast Black Sport Show. Primeiro, eu falei para você em relação ao trabalho que o professor William Di Mattia vem fazendo, né? Juntamente com sua comissão técnica, eu queria aqui ressaltar o Rafael, o preparador físico, o Benê, que é o outro preparador físico do clube, o Renato, seu auxiliar, o Jean, que é o analista de desempenho, o Gilbert, que é o treinador de goleiro. Então, assim, o professor, juntamente com a comissão, vem fazendo um grande trabalho. A gente, né, tem dado esse suporte ali nos bastidores, e principalmente os atletas, né, que vem entregando nos jogos. Então, a gente espera que o nosso torcedor, a cada dia, possa incentivar mais e mais, porque é fundamental que o torcedor abrace a equipe, né, possa realmente caminhar juntos, né, com o mesmo objetivo de conquistar primeiro calendário para o próximo ano, né, pensar no estadual e tem, quem sabe, lá na frente brigar pelo título, para depois sim começar a pensar em um acesso à Série C, disputando a Série D, né? Geninho, fazer gestão de empresa não é coisa fácil. Tem que ter estudos e tudo mais. Fazer gestão do futebol segue esse mesmo caminho? Mais complexo, que uma empresa você trabalha já com orçamento previsto, né? A fixação da despesa e previsão de receita, né? E no futebol você não tem como fazer previsão de receita. Despesa, você tem algumas até que são, como a gente chama, tem aquela despesa que é fixa e a variável, Sim. né? Você tem despesas ali que surgem que você nem espera. Então, Foge do orçamento. você já chega para aprontar um time já em cima da hora,
Setembro você começa a pensar no campeonato, já tem que ter um caixa para as passagens que vem, transferência de jogadores, tá certo? Contratação dos primeiros profissionais e não está entrando dinheiro nesse momento, principalmente se a renda for de jogos. Se você for olhar, por exemplo, também a fonte de receita de um clube, ela é bem restrita, né? Bem restrita. Ok. Geninho, o Sergipe já começou o ano fazendo uma boa gestão de futebol? Está dando exemplo, né? Dentro de campo está respondendo, fora de campo está tranquilo. Esperamos que todos colaborem para isso, entendeu? Para isso, eu acho que, né, tem coisas aí que a gente se reserva a não dizer, mas tem como. Não é ajuda não, porque o Sergipe não precisa de ajuda, que não é esmolé, mas é parceria em nome de um clube que representa o Estado de Sergipe. Não é esse negócio de ajuda, eu não gosto dessa palavra. É parceria. Olha o nome do clube e seja parceiro. É um ganha-ganha. Sim, ganha-ganha. Oportunamente eu vou conversar com o amigo Moisés algumas coisas aí, dar algumas sugestões. Muito bem, meu amigo Daniel Damasio, vamos então à rodada 8ª, que é a penúltima rodada do Campeonato Sergipano, para a gente encerrar o programa, nos despedir do Geninho, nos despedir do Helenilson e nos despedir também desse público que está aqui honrando, né, o Cast Black Sport Show. Para os Cast Blackers ligados com a gente, o Sergipe do Elenilson Santos, o Mago, joga amanhã contra o Gloriense e uma vitória já encaminha para as semifinais do Campeonato Helenilson, Sergipe favorito? Veja bem, se a gente jogar no Batistão, assim, a gente acredita que tem grande chance de ganhar o jogo. Agora tem que ter muito respeito pela equipe do Atlético. Geninho, Sergipe favorito? Eu vou declinar dessa pergunta. Tudo O bem. que eu vou fazer, se vai me permitir aí, você e o hashtag aqui, é fazer um apelo à torcida que vá amanhã ao campo. Hoje, lá no shopping, já tinha um movimento de pessoas que dizem eu vou e vou pagar o ingresso. Eu também estarei lá amanhã, apesar de ser da imprensa, ter acesso. Sim. Eu vou pagar o ingresso também para ajudar o clube. E faço um apelo, né, olhando para a Câmara da Verdade ali, que a torcida compareça amanhã, porque esse clube está precisando, nesse momento, de apoio dentro de campo com arrecadação. Parabéns, Geninho. Eu quero pegar o gancho aqui do Geninho e dizer para o torcedor do Sergipe, nossa torcida está devendo a presença em campo. Eu, particularmente, no jogo contra o Dourense, no último jogo, eu esperava um Sentiu, público né? bem maior pela campanha que o Sergipe vem fazendo. Então, o Geninho está de parabéns pelo convite aí. Espero que o nosso torcedor, nesse jogo contra o Atlético, já seja um número bem maior para que possa nos ajudar. O clássico maior deu essa amostra, né, que a torcida pode fazer dentro de campo, né? Foram mais de 7 mil, né? Mais 7 mil também. E já deu um alívio para os cofres colorados. O Sergipe vencendo, aí vai esperar pela rodada, o restante da rodada, que acontece toda na quarta-feira. 3 jogos no interior, às 13h15 da tarde, Dourense e Confiança lá em Dores, lá no Portal do Sertão, o estádio Ariston Azevedo. Muito bem. Dourense, apesar de jogar em casa, vai enfrentar a equipe de Confiança que vem reagindo, né? Geninho, Dourense e Confiança. Tem favorito aí? Olha, eu vou responder por uma pessoa que eu conheço que vai estar no banco. Não dá vida fácil a adversário, não. Já sabe quem é, né? Elenilson? Edmilson. Edmilson Santos. É Edmilson Santos. Edmilson, Ele é carne de pescoço, cara. Ele sabe montar uma equipe e que sabe o quê? Ela vai para as cordas, se defende, mas também depois, quando ela pega, é para botar para nocaute. Edmilson Santos sabe qual é a principal mazela do Dourense. Talvez ele corrija lá em Dores. Uhum. Preparo e físico. dentro de um alçapão que é o Ariston Azevedo. Porque jogou bem contra o Sergipe, o preparo físico do Dourense foi um fator determinante para que o Dourense não apertasse mais o Sergipe. Que, aliás, tem um destaque justamente no jogo contra o Sergipe, o Jucimar, que fez Jucimar, craque. o Jucimar também, que É é o um número 10. Número 10. Camisa 10. Foi muito elogiado hoje, Muito. uma rodinha Bom de jogador. café. Muito elogiado. Eu tive Eu não vi jogar ainda, não. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele o ano passado na equipe do Coruripe, Campeonato Alagoano. Muito bom jogador, inteligente, Isso. técnico, muito E bom, outra, cara. se apresenta para receber. A bola tem que passar por ele. Chama a responsabilidade. Chama. O que você está dizendo foi o que disseram hoje na roda de café.
Coincidência. Se ele carimba todas. Pois é. Carimbou o Márcio. Vamos lá. Chamando o Raimundo Macedo. América e Itabaiana, lá na Princesa do Velho Chico, Propiá. Nossa. América e Itabaiana, Que lá no jogo. Durval Feitosa. Jogo importantíssimo aí pro Itabaiana, duro. que agora tá em busca de um outro técnico, depois que o Roberto Fonseca saiu. E o América em busca de uma terceira vitória e manter a invencibilidade, já que o América é um dos últimos invictos do campeonato. E eu não vejo favorito para esse jogo, eu particularmente. Não sei vocês. Eu também não. Eu daria apenas um conselho Itabaiana. Feche a porta e vá na bola parada. Faz assim, fecha a casinha, Vá na bola joga parada. por uma bola e... É. Se der- Nilson, se eu der não vou uma- perguntar para você, vou deixar, É jogo difícil. porque é jogo, né? Difícil, muito É. equilibrado. Muito bem, Guarani e Falcon, meu caro. Guarani e Falcon também às 13h15 da tarde, lá em Porto da Folha, lá no Caio Feitosa. Guarani e Falcon, o Falcon precisando vencer para poder sair Jogo difícil também. da zona de rebaixamento aí. Vida difícil pro Silvestre dos Anjos. Apesar do Guarani jogar em casa e é difícil perder lá, Difícil. mas a responsabilidade, Elenilson, do Falcon é grande amanhã pelo fato de se perder, já foi, praticamente. Vamos dizer também o jogo da Matematicamente vida do Falcon. não, mas é o jogo da vida dele. Eu não vejo favorito aí, mesmo o Guarani jogando bem em casa, por causa da necessidade que o Falcon tem de jogar bem. E a Desportivo fechando as rodadas, o último jogo da rodada, 8h de quarta-feira, no caso da quarta-feira. Desportiva e Lagarto. A Desportiva é vencer ou vencer. Prioridade 0-1. 1, 2, 3, 4, e não há plano B, como diria o outro. Desportiva e Lagarto. O Lagarto também precisando vencer para ver se o técnico Marcelo Vilar emplaque a primeira vitória, já que ele ainda não venceu. Teve o 0-0 contra o Lagarto no Clássico e teve um outro 0-0 contra o América e perdeu agora contra o Gloriense, né? Então, o Marcelo Vilar também está precisando também de uma vitória para poder emplacar sua sequência no Lagarto. Tá aí os jogos de amanhã e também de quarta-feira, né? Antes do Carnaval. E esperamos que sejam bons jogos. E na quarta-feira já teremos aí praticamente o resultado de quem é quem para a última rodada, né? É isso aí. Muito bem. A satisfação total aí também com os nossos convidados, Sim. o Geninho, o Geográfico, e o Elenilson Santos, o Mago, e o tempo curto demais, assim, também para tanto de assunto para a gente já debater, da experiência, da vivência que eles têm dentro do futebol, de carreiras vitoriosas, e satisfação, outras oportunidades virão, e por hoje a gente agradece também a presença do Geninho e do Elenilson, e satisfação total aí tê-los conosco aqui no nosso podcast. Elenilson, depois do Sergipe, quais foram os clubes que você circulou pelo Brasil Você fala como jogador? como jogador. Depois você joga a parte técnica também. Eu fui emprestado para o Porto de Caruaru para disputar o Pernambucano. Depois fui vendido ao CRB, aí fui para a Caldense de Minas. Depois fui para o interior de São Paulo disputar a Série A2. E depois parei no interior da Bahia, na cidade de São Francisco do Conde. Conheço. Parei lá em São Francisco. Beleza. E como técnico, qual foi o primeiro time que você treinou? Primeiro comecei na base do Sergipe, né? Certo. Assumi o profissional em alguns momentos. Depois fui para o América de Propriá, que o saudoso Isaías jogou comigo no Sergipe, era o presidente do América. Isaías, O zagueiro. o zagueiro, né? É o zagueiro. E aí ele me levou para o América, segunda divisão, a gente conseguiu o acesso. Depois fui para o Pirambu, Certo. a gente foi campeão da segunda e da primeira. E foi para Enfrentou o Corinthians, aqui eu vi. Mas eu já estava em Pernambuco. Já estava em Pernambuco. Fui campeão antes, né? Pelo Pirambu. Edmilson Santos que era o treinador contra o Corinthians na Copa Isso, do Brasil. Contra o Corinthians, que eu Aham. vi e... Deixa eu falar. Aí depois eu fui para o Porto de Caruaru. Aí fui para Alagoas, né? Coruripe, CSE, Murici, Igaci, Cruzeiro. Santa Rita, Cruzeiro.
Estou lá em Alagoas há um tempo. Muito bem. E é grande honra tê-lo aqui de volta como coordenador técnico do Sergipe, fazendo um grande trabalho. Parabéns. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado, né? Só quero deixar um recado para o nosso torcedor. A gente vem fazendo uma grande competição, mas a gente tem ciência de que a competição é extremamente difícil. A gente precisa continuar trabalhando, respeitando os adversários, com humildade, para que a gente possa chegar aí nas finais da competição e tentar buscar o objetivo maior, que é ser campeão do estado. Janinho Juraci, né? Juraci, nome de volante, né? Volante, É. cabeça de área, né? Então, Juraci, fala da sua carreira como atleta e como gestor do futebol, como analista de desempenho. É sério. Um atleta, eu estou rindo. é. Mas vamos lá. Onde ele residia, que era em frente ao Adolfo, ali eu treinava com o Olímpico. Olha, Eu era profissional Deu na lá. caserna, né? Sim, aos 18 anos. Então, de lá eu fui com uma aventura, segundo os amigos de Recife, com meio dormir lá no Náutico. E na volta eu vim para a base do Sergipe, onde eu fiquei 3 temporadas com o seu Dequinha, graças a Deus treinando. Nunca fiquei de fora de um treino pelo time de baixo, né? Sim. Ali com a galera, né? Mizinho, Toninho, Raimundo, Zé Raimundo, eu tinha de cor. Aí o Zé Pequeno Naninho, Duda Cipó e Rocha, e eu estava lá no time de baixo treinando. eu costumo. Deixa eu pegar aqui. Também jogou com o pegar o nosso gancho amigo aqui. Carlos Andrade? Sim, Ah, eu só que era mais velho do que eu, já pegou amador já. Eu contemporâneo. não peguei amador, eu peguei os juniores. Já vou entregar a idade dele. Só pegando o gancho aqui, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas elogiam a nossa geração, aí eu costumo dizer o seguinte, rapaz, jogador bom era antes da gente. Aí, Rui Enágio Luiz Carlos, Nossa. e você, essa geração que você falou aí, esses caras que jogavam muita bola, e você, que bom que você teve a oportunidade de acompanhar Sim. essas gerações, viu, rapaz? Eu vim de dentro de campo, né? Esse pessoal aí. E Só no fera, banco, seu Deca, né? Seleção brasileira, Flamengo, Flamengo. tricampeão pelo Seu Flamengo, Dequinha. seu Dequinha. Gente, mano, é gente da melhor qualidade e que Deus o tenha em bom lugar, né? E por que, Janinho, estudar futebol? Estudar futebol foi um desafio que eu assumi em 2002. Fui para São Paulo logo fazer o primeiro curso. Lá peguei como professor Nelson Batista, o preparador físico de Tele Santana na Copa de 82, professor... Moraci Santana. Moraci. não foi Gilberto esse, não, Tinha, era não? outro. Era outro, esqueci agora. Já faleceu. Ah, falei. Porque acho que tinha mais de um. Tinha. Tá? E peguei como professor lá, depois nos cursos seguintes, o próprio Filipão, o Tite, Mano Menezes, né? Nelsinho Batista, uma série de gente aí, e continuo estudando, pesquisando, todo dia eu vejo futebol, né? E futebol é o seguinte, não é uma ciência, digamos que não esteja ao alcance das pessoas. Se você quiser estudar, se dedicar, você aprende. Você participou de um curso lá, acho que se você teve aula com o Bruno Pivetti, com o próprio Dorival, né? Foi. Que foi quem O abriu o Sindicato dos curso. Treinadores? Sindicato eu fiz lá em São Paulo. Futebol Alguns interativo. cursos pelo... Essa é uma empresa de Rio Grande do Norte, está em São Paulo hoje. Pelo sindicato lá em São Paulo, eu fiz uns 4 cursos lá. Eu fiz uns 4 também pelo sindicato, peguei essa turma aí, Leão, Nelson Batista. Isso. Muricy Ramalho, né? Bonotti. Era assim, graças a Deus, eu não vou dizer respeitado, mas muito querido pela própria direção do sindicato. E quando eu chegava lá, me chamava no canto. Veja lá o que é que você vai perguntar aos instrutores aí, para não botar os caras na fria. Janinho, foi muito bom tê-lo aqui, viu, no nosso Cast Black Sport Show. O podcast está aberto à sua disposição. No dia que quiser vir para cá, tanto você como a Elenilson, a gente recebe de braços abertos, né? Exatamente, né? A satisfação é nossa e, mais uma vez, torcedores do Sergipe, amanhã à noite no Batistão, viu? Não esqueça não, precisa de apoio neste momento. E aí, de resto, já boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você assistir. Não deixe de seguir os nossos canais, o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixa o like da nossa entrevista e para quem quiser seguir o Elenilson Santos e o Geninho nas redes sociais, temos Instagram, Facebook, Instagram, Elenilson EDF. @Elenilson EDF no Instagram. De Educação Física. E do Geninho? Gênio 486, né? Eu estou numa foto lá de gravata, numa entrevista que eu dei a um jornal daqui, eu não lembro qual, mas eu sei que a foto é do jornal. @Gênio486 no Instagram. Isso, Também. hashtag.
Esse hashtag já vem desde lá a época da Rádio União do Sergipe, né? Que ele comentou alguns jogos comigo, na rádio do meu querido Kel Matos, né? Um amigãozão, meu irmãozinho Kel Matos. E aí naquela linguagem, de internet, de hashtag, de disparar, aí também. Ele botou o apelido, ele pegou o hashtag. Isso me lembra do saudoso Avalone, que ele dizia, Avalone. interrogação. 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 É isso aí, galera. Vamos Então, nos despedindo, né? Um abraço a todos. Continue com o Cast Black Sport Show. Muito obrigado. É bom ter você aqui também, viu, Davi? é bom também ter você, a Dailson Cruz, o Negritude do Rádio, ao lado dos nossos convidados, o Mago Elenilson Santos, o Geográfico Geninho, e também a Delta Expresso, aqui é o seu lugar. Valor Imobiliária, referência no mercado imobiliário de Sergipe. Master Pontos Contabilidade, a contabilidade da sua empresa de um jeito simples e prático. E do Indo Corte, seu sucesso começa com bom corte, boa noite, bom dia, boa tarde e bom carnaval, juízo, se é que você tem, mas é bom, é sempre bom. Boa rodada, inclusive tem a última rodada, esperando apenas definição da Federação Sergipana de Futebol quanto à última rodada. Bom jogo para você e até o nosso próximo episódio do Cast Black Sport Show. Valeu, galera. Tchau. É nóis.